Caros alunos, hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso, que ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, e nós temos aí uma história de pelo menos um bilhão de anos para a formação do sistema nervoso do ser humano como nós temos hoje, né? Desde simplesmente aqueles animais que eram suscetíveis a alguma reação conforme o ambiente, que não tinham células específicas para o controle nervoso, até, né, as estruturas fantásticas, estruturas bem diversificadas que nós temos para o controle de todo o nosso corpo. Então, tudo aquilo que nós recebemos, impulsos do ambiente externo, quanto impulsos de dentro do nosso próprio corpo, dos nossos sinais, dos nossos estímulos, eles tanto podem haver uma resposta, chegar a esse estímulo na medula e haver resposta para o órgão-alvo, quanto subir para o nosso sistema nervoso central, nosso encéfalo, para a elaboração da resposta e a descer com a resposta pela inervação, inervações descendentes. Então, eu vou explicar para vocês as principais estruturas assim que compõem, né? Nós assim temos, eu falei agora sobre encéfalo, mas tem uma palavra também muito parecida que é o nosso cérebro, né? Tem também o cerebelo, né? Palavras assim parecidas, mas o encéfalo ele não é sinônimo de cérebro, né? O encéfalo ele engloba tanto o nosso cérebro, né, que ele é oriundo do prosencéfalo, né? Lembrando que o prosencéfalo é uma estrutura embrionária que dá origem a telencéfalo e o diencéfalo. E logo em seguida temos o mesencéfalo, outra estrutura embrionária que permanece como mesencéfalo, e abaixo dele temos o rombencéfalo, que ele se divide em metencéfalo e mielencéfalo. Então nós temos aí o cérebro, o cerebelo, que faz parte do divisão do rombencéfalo, que foi para metencéfalo. Temos aí o nosso tronco encefálico, que ele compreende a nossa ponte, tanto o nosso bulbo, né, quanto o nosso mesencéfalo. Então, é mesencéfalo, ponte e bulbo compreende o nosso tronco encefálico. Então, revisando em cima, cérebro, que eu estou falando aqui, nessa estrutura, você tem aqui em cima cérebro, eu retirei aqui, está aqui em cima. Então, as estruturas que você vê embaixo aqui, virando aqui, temos então cérebro, abaixo aqui, esse que é o corpo caloso, aqui já é diencéfalo, cuja estrutura principal é o tálamo, mesencéfalo aqui embaixo, ponte aqui e bulbo. Lembrando que essa estrutura aqui que eu coloquei a mão aqui, mesencéfalo, ponte, bulbo, é o tronco encefálico. Diencéfalo aqui, corpo caloso, esbranquiçado, cérebro. Cérebro que teve origem aqui no prosencéfalo, que deu origem ao telencéfalo. O diencéfalo deu as estruturas aqui talâmicas. Temos aqui embaixo, então, mesencéfalo, ponte, bulbo. O cerebelo é uma estrutura que fica abaixo aqui do nosso cérebro também, nosso cérebro. Temos o cerebelo nessa posição aqui. Esse é o cerebelo.
né? Só para relembrar que o nosso cérebro ele é protegido pelas meninges, são três estruturas, tecidos, a meninge dura mater, mais externa, aracnoide, intermediária, e a pia mater, mais íntima ao nosso cérebro. Ela vai proteger. Além dessa proteção, nós temos o esqueleto craniano que protege o nosso encéfalo. O encéfalo, revisando, é cérebro, mais o diencéfalo e tronco encefálico com o cerebelo. Bom, o nosso tronco encefálico, ele tem aqui a nossa ponte, o mesencéfalo, ela, juntamente com a medula, ela tem uma função aí basicamente de consciência, que é batimento cardíaco, respiração, respostas visuais, respostas auditivas. O nosso diencéfalo, que ele fica nessa região, ele é representado principalmente por tálamo e hipotálamo. São as estruturas mais conhecidas. Nós temos aí reconhecimento de temperatura, de dor, de homeostase, sede, padrões de sono também pode estar relacionado aí. Em seguida, o nosso cérebro, né, que ele vai coordenar aí movimentos musculares, emoções, inteligência. O nosso cerebelo, que aqui ele vai ter a questão de coordenação de movimentos, de equilíbrio, né, movimentos musculares, mas principalmente de equilíbrio. Então, nós pensamos assim em postura, caminhada, isso é cerebelo. Além disso, nós temos circundando todo o nosso cérebro o líquido cérebro-espinhal. Esse líquido ele tem a função de amortecimento do impacto sobre o nosso cérebro. Mesmo caminhando, andando, correndo, nós vamos ter movimento aqui, e esse líquido que envolve, ele protege o choque com a caixa craniana. Então, o líquido cérebro-espinhal, ele tem a função aí de amortecimento. Ele também tem circulação de nutrientes aí dentro dessa cavidade, né? O líquido cérebro-espinhal, ele fica entre a dura mater, entre a aracnoide e pia mater, né? Ali que fica o espaço subaracnoide, onde fica o líquido cérebro-espinhal. Eu falei com vocês basicamente sobre o sistema nervoso central, que é o nosso encéfalo e a medula espinhal. Eu falei pouco sobre a medula espinhal, eu vou falar um pouquinho agora sobre ela, porque nós temos o sistema nervoso central, que é encéfalo e medula, mas eu tenho ainda o sistema nervoso periférico, que compreende os nervos, os 12 nervos cranianos, os 31 pares de nervos espinhais, né, gânglios e terminações nervosas. Então, nós temos uma estrutura da nossa medula espinhal e os nervos espinhais para colocar isso aí e relacionar isso com as funções. Então, a principal célula do nosso sistema nervoso são os neurônios. Os neurônios, eles podem ser multipolares ou ou bipolares. Assim, os multipolares, eles estão mais relacionados aí à reação de estímulo. Já aqueles unipolares ou bipolares também, eles estão relacionados aí à transmissão e interpretação de sensações, né? Agora, com relação à neuróglia, são tipos de células que não transmitem impulso nervoso, porém, elas são muito importantes juntamente com os neurônios, porque elas dão uma proteção e suporte de neurônios. Obviamente que existem vários tipos de células da neuróglia, que não é nosso objetivo detalhar, mas é que ela realmente dá proteção e suporte para os nossos neurônios, então por isso que elas são muito importantes. Além disso, nós temos as meninges, que eu falei, que são a dura mater externa, a aracnoide e a pia mater, né?
essas meninges, elas dão proteção e também nutrição do tecido neural do cérebro e da medula espinhal. Então, essas meninges acompanham tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. E aí, a medula espinhal e os nervos espinhais, eles enviam impulsos sensoriais para o cérebro, né? Integra esses reflexos e envia impulsos motores para os músculos, né? Então, ela está num ponto intermediário. O cérebro, o encéfalo, ele elabora a resposta, mas ele precisa chegar nele a pergunta, né? O estímulo. O estímulo quem envia é a medula. Ela envia o estímulo e ela também desce com a resposta que vai estimular aí musculatura, seja esquelética ou lisa, né? Além de glândulas e músculo cardíaco. Lembrando que o estímulo de glândulas, músculo cardíaco, músculo liso, faz parte do nosso sistema nervoso autônomo. E o nosso sistema nervoso simpático, aquele que nós voluntariamente acionamos, ele faz parte do nosso sistema nervoso somático. Então, é uma divisão funcional que você tem, sistema, que eu falei de divisão anatômica, primeiro, que você tem um sistema nervoso central composto por encéfalo e medula espinhal, e um sistema nervoso periférico composto por nervos espinhais cranianos, gânglios e terminações nervosas. Isso aí compreende o sistema nervoso periférico, uma divisão anatômica. Uma divisão funcional, você tem aí dividindo, você tem sim o encéfalo e a medula espinhal, com o sistema nervoso central, que eles juntos aí vão dar resposta, vão transmitir sensações, né? Vão dar resposta a essas sensações, né? Então, eles vão fazer esse governo, esse controle de todas as atividades do nosso organismo. Mas aí, você também tem uma divisão funcional do sistema nervoso periférico, que ele vai estar dividindo em somática e autônoma, ou somática e visceral, né? Então, até a somática você tem, ela tem a parte sensorial e a parte motora. A parte motora é somente musculatura esquelética. O sistema nervoso autônomo, ele tem a sensitiva e ele tem também a motora. Só que a motora dele estimula músculo liso, cardíaco, além de glândulas. E a autônoma não depende do nosso controle. Aí, lembrando, como que nós vamos controlar isso? É o nosso tronco encefálico e a medula. Lembra que eu falei sobre controle de dor, temperatura, as questões assim, juntamente com o diencéfalo. Então, essas funções de respiração, né? Tudo é diencéfalo, juntamente com o tronco encefálico, é que vão promover a homeostase do nosso organismo por meio desse controle interno, que não depende, que nós venhamos nos preocupar com ele. Diferente do sistema nervoso somático, que nós reagimos voluntariamente, como está um frio. Eu posso colocar um casaco, eu posso ir para um ambiente mais quente, eu posso colocar debaixo de uma coberta, enfim, é uma reação que eu opto por ela é somática. Eu penso, elaboro voluntariamente e executo essa ação. Eu comentei com vocês sobre os tipos de neuróglia. São tipos de células, né, que nós podemos relacionar. 4 principais assim, seriam os astrócitos, os oligodendróglia, a micróglia e também ependimócitos. E por último ali, as células de Schwann, que elas vão promover um revestimento das fibras nervosas, de modo que a transmissão do impulso nervoso se dá numa velocidade bem maior do que sem esse revestimento, como um fio encapado. Bom, os astrócitos, eles são células em forma de estrela, por isso o nome. Eles funcionam, qual a função deles? Funcionam aí na barreira sangue-cérebro, para evitar que essas substâncias tóxicas invadam o nosso cérebro. Então, ele protege nosso cérebro de substâncias tóxicas. As oligodendróglias, elas fornecem um suporte e conexão entre as células nervosas.
Aí você tem as micróglias. Elas estão envolvidas aí em fagocitose de substâncias indesejáveis. Então é uma função até imunológica, não podemos classificar, que é de defesa, né? Os ependimócitos, eles formam aí o revestimento das cavidades cerebrais e da medula espinhal. Então, o revestimento, nós falamos de cavidades, nós podemos pensar, por exemplo, terceiro, quarto ventrículo, ventrículos laterais, elas formam esse revestimento ali e são de grande importância também. A respeito dos nossos nervos cranianos, eu falei para vocês que os nossos nervos cranianos, eles têm número de 12. São 31 nervos espinhais e 12 nervos cranianos. Mas eles têm uma estrutura e uma função específica. Então, vamos fazer um apanhado geral, de 1 ao 12. Nós temos o primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório. Como o próprio nome diz, ele está responsável pelo sentido do olfato. O segundo, nervo óptico, ele também um nome bem sugestivo, é o sentido da visão. Mas nós agrupamos aqui o oculomotor, que é o terceiro, o troclear, o quarto, e o abducente, que é o sexto. Então, o terceiro, quarto e sexto, nós agrupamos em movimentos dos olhos, músculos de movimento dos olhos. Obviamente que eu estou fazendo uma coisa mais simplificada aqui, né? Tem mais detalhes a respeito disso. Aí em seguida você tem outro grupo, que são o facial, que é o sétimo nervo craniano, glossofaríngeo, que é o nono, e o hipoglosso, que é o 12º. Esse nervo craniano, ele vai estar assim, você pode relacionar a esse grupo, sentido do paladar, expressões faciais, deglutição, movimentos da língua. De qual grupo que eu falei? Falei então, facial, que é o sétimo, glossofaríngeo, que é o nono, e hipoglosso, que é o 12º. Um grupo final, nós podemos colocar junto o trigêmeo, que é o quinto, o vestíbulo coclear, que é o oitavo, o acessório, que é o 11º, e o vago, que é o 10º. Esses, nós vamos relacionar todos eles como mastigação, como equilíbrio, como voz e sentido dos órgãos em geral, né? Com destaque para o nervo vago, que é o grande maestro, principalmente aí, sistema respiratório e o digestório. Então, assim, um apanhado geral do que seriam os 12 nervos cranianos e as suas funções. Eu quero falar nesse momento a respeito do nosso sistema nervoso autônomo e os nossos sentidos especiais. Bom, eles também têm, assim como os nossos nervos cranianos, eles também têm uma estrutura e funções específicas, né? Então, nós vamos colocar assim, uma divisão simpática do sistema nervoso autônomo, uma divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo, que é SNA, podemos colocar assim, nariz, língua, olho e ouvido. Vamos agrupar esse conjunto e relacionar com as funções. Então, você tem que aí a divisão simpática do SNA. Você pode colocar que ele aumenta aí a frequência cardíaca, a frequência respiratória, gasto de energia, ele regula também, e ele lida com estresse. Então, basicamente, é aquela questão de fuga, né? Fuga ou luta, que é o sistema nervoso autônomo, né? É a parte simpática. A parte parasimpática, ela está relacionada à conservação de energia. Então, ela vai restaurar o estado sem estresse do corpo. Quando o perigo se aproxima, quando você vê iminente perigo, o seu sistema nervoso autônomo simpático atua, né, no sentido de você gastar energia, você aumenta a frequência cardíaca, respiratória, você lida com o estresse. À medida que esse problema ele cessa, então entra o parasimpático para você se acalmar. Ele restaura o seu estado de equilíbrio, a sua homeostase. Então ela vai controlar digestão, a micção, defecação, constrição de pupila, todas essas questões para que venha a ser restaurada a sua homeostase, a sua tranquilidade pelo sistema nervoso parasimpático, né? Eu estou fazendo assim um apanhado geral, bem inespecífico, né, de cada um deles, colocando como enfoque
relacionando o sistema nervoso autônomo e os sentidos especiais. Então aí você tem a terceira parte, falei de simpático e parasimpático. O nariz, com neurônios assim, sensoriais bipolares, né? Então eles vão detectar o quê? O nosso olfato, nosso sentido do olfato. A língua, através das papilas gustativas na nossa língua. Ela vai ter o nosso sentido do azedo, do amargo, do doce, do salgado, né? Um exemplo aí. Também o nosso olho, que neurônios sensitivos bipolares também. Eles vão ao sentido da visão. E o ouvido, que é o sentido de audição e equilíbrio. Lembra que eu falei sobre o nervo vestíbulo coclear? Então, a parte vestibular é para o equilíbrio, a parte coclear é para a nossa audição. Então, o nervo vestíbulo coclear vai para o nosso ouvido, que é dividido em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Um detalhe maior sobre a medula espinhal, nós temos aqui essa medula, né? Então aqui os detalhes dos ossos que estão protegendo a nossa medula espinhal, e eu quero colocar algumas estruturas que compõem, né, essa região medular. Aqui com destaque essa parte azulada, que é a dura mater, representando a dura mater, a meninge mais externa. Aqui laranja, nessa situação laranjada, nós temos aqui, né, representando a aracnoide. E a pia mater, ela é aderida bem intimamente à medula. Toda essa medula é parte amarela. Bom, então você tem meninge, dura mater, aracnoide e pia mater protegendo tanto o encéfalo quanto a medula. E aí, nós temos aqui essa parte laranjada, laranja, né? São gânglios, bem como esses aqui na vertical. Então você tem gânglios na horizontal e gânglios na vertical, né? Então esses gânglios aqui são gânglios da raiz sensitiva. Esses são gânglios da cadeia simpática. Esses aqui são nervos mistos. Eu falando sobre nervos mistos, eu quero deixar claro que é o seguinte: são nervos que compõem-se de fibras nervosas sensitivas e motoras, por isso, nervo misto. Nós temos aqui nessa estrutura, vamos retirar uma parte uma vértebra, né? Quando nós passamos as mãos nas nossas costas, no nosso dorso, esse é o processo pinhoso, né? E a medula está aqui dentro, essa parte medular. Nós vemos aqui a medula, então a parte dorsal aqui e a parte ventral desse lado, né? Desse lado aqui. Então nós temos uma parte amarelada, que é a substância cinzenta, e a parte aqui esbranquiçada, a substância branca, né? Lembrando que no encéfalo, o contrário, a substância cinzenta é por fora e a substância branca é por dentro, né? Então, aqui nessa medula, você pode ver aqui, aquilo que eu falei, gânglios da raiz sensitiva. Esses gânglios, eles se unem e formam um gânglio misto. Aqui é uma inervação da região motora, né? Inervação motora, e aqui do gânglio vai para a inervação sensitiva. Então, nesses gânglios aqui são da raiz sensitiva, né? Nos gânglios, inervação motora não tem gânglios, né? Então, aquilo que eu falei para vocês é gânglios da cadeia simpática. Isso aqui. E aqui gânglios da raiz sensitiva. Bom, e ainda sobre essa questão aqui, né, que esses detalhes que eu vejo mostrando aqui para vocês têm aqui essa parte que é formada de um H, né? São cornos, né, ou colunas posteriores
colunas anteriores e uma pequena coluna lateral. Então, a coluna posterior está ligada às fibras sensitivas, que vão até o gânglio da raiz sensitiva. As fibras anteriores são fibras motoras. Elas são, quando estão ligadas, essas fibras aos cornos anteriores, são fibras motores voluntárias. Quando essas fibras estão ligadas à coluna lateral, são fibras motoras involuntárias ou autônomas, né? Então, essas fibras nervosas, fibras anteriores, que são motoras, e as fibras posteriores, que são sensitivas, se unem depois do gânglio da raiz sensitiva, formando o nervo misto. Você pode encontrar, ao invés de raiz, fibras anteriores, fibras ventrais, e ao invés de fibras posteriores, fibras dorsais. Essa é a composição de medula espinhal que eu queria detalhar. Então, antes da gente continuar, eu quero então só revisar que o nosso sistema nervoso, ele é responsável pelo controle e a comunicação de todo o nosso corpo, todas as partes do nosso corpo, né? Ele vai se dividir então aí no sistema nervoso central e periférico. Ele vai promover a homeostase justamente com o nosso sistema endócrino, né? Então, ele é dividindo essa central, que é encéfalo e medula, né? Então você tem um encéfalo aqui dentro e a medula dentro aqui da coluna vertebral, né? Então, e o sistema nervoso periférico, né? Que são os gânglios, terminações nervosas, nervos espinhais, 31 nervos espinhais, 31 pares, 31 nervos cranianos, né? Eles vão compor o nosso sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso periférico, ele tem uma parte que nós chamamos de aferente, que ela é sensorial, ou seja, o estímulo sobe para o encéfalo, por isso aferente, ou ascendente, também pode ser. Bom, e aí uma parte eferente, ou descendente, que essa são neurônios motores, que vão dar uma resposta. Então, o estímulo sobe pelas vias aferentes ou ascendentes e desce pelas vias eferentes ou descendentes. Então, e ainda esse sistema nervoso periférico eferente ou descendente, ele pode ser dividido ainda em sistema nervoso somático e autônomo. Ele é somático quando o estímulo, a resposta vai para a musculatura estriada esquelética. E ele é autônomo ou involuntário quando ele vai para músculo cardíaco, músculo liso, glândulas. Então você tem aí um sistema nervoso autônomo. E ainda esse autônomo, que são os eferentes, ele tem aí uma divisão em simpático e parasimpático. Simpático, nós relacionamos ele ao estímulo de fuga ou luta. Ele é uma reação ao estresse. Enquanto que o sistema nervoso parasimpático, ele é a retomada do equilíbrio. Quando cessa o perigo, nós vamos ficando calmo, né? Ele vai restabelecer o equilíbrio, a homeostase, né? Conservando energia. Essa é um apanhado geral sobre o sistema nervoso. Eu quero deixar um pouco mais claro para vocês. Aí eu coloquei algumas palavras estranhas: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Então vou procurar dar uma ordem para tudo isso, assim, colocar assim, uma dessas subdivisões do tubo neural, né? E à medida que ele foi desenvolvendo até o sistema nervoso que nós temos, né? Então nós partimos de uma divisão que chama assim uma divisão primária, né? Que você tem três estruturas: um prosencéfalo, que é um encéfalo anterior, um mesencéfalo, que é um encéfalo médio, e um romboencéfalo, que é um encéfalo posterior. E a quarta parte, que é a medula espinhal, que vai continuar medula espinhal sempre, né? Então aí você tem que vai haver uma subdivisão, né? Primeiro, o prosencéfalo, ele se divide em duas partes: o telencéfalo e diencéfalo.
né? E quais as partes que vão se originar a partir de telencéfalo e diencéfalo? Aí você tem, né, a partir do, lembra, prosencéfalo, telencéfalo. Aí você vai originar no indivíduo adulto um hemisfério cerebral, direito e esquerdo, que é o nosso cérebro, córtex cerebral, né? Núcleos da base, que é internamente, você tem bulbos e tratos olfatórios, que fazem parte do telencéfalo, pronto. E aí você tem o que nós chamamos de diencéfalo, né? Então, lembra, prosencéfalo dividiu em telencéfalo, diencéfalo. O diencéfalo, você pode lembrar as estruturas dele: epitálamo, tálamo, hipotálamo, são estruturas que compõem aí o nosso diencéfalo. E aí o mesencéfalo não se divide, mas ele tem partes ali que surgem a partir dele, né, que são originárias ele fica nessa região do mesencéfalo, que são o quê? Corpos quadrigêmeos, colículos superiores e colículos inferiores, responsáveis por audição e visão. Passam fibras ali de audição e visão por colículos superiores e inferiores. Por que corpos quadrigêmeos? Porque é um par de superior e um par de inferior. Por fim, pedúnculos do cérebro. São vigas que mantêm sobre elas o cérebro. Fica sobre os pedúnculos do cérebro, né? Então você vê essa estrutura aqui, nosso cérebro. Vou tirar essa parte aqui. Essa parte do cérebro, aqui, pedúnculo do cérebro. Bom, e aí você dividiu você vai para o metencéfalo. O metencéfalo, ele é uma divisão que vem lá de romboencéfalo, que lembra que eu falei isso? Encéfalo posterior. Ele divide em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo dá origem a cerebelo e ponte, e mielencéfalo ao bulbo, que tem outro nome, que é medula oblonga. Por fim, a medula espinhal, porque sempre a medula espinhal com um canal central ali. Bom, é importante nós considerarmos o líquido cérebro-espinhal. Ele está circulando onde? Dentro de cavidades no encéfalo e medula espinhal. Essas cavidades, elas são muito importantes e elas são chamadas de ventrículos, né? Então você tem ali na região do telencéfalo, dentro de cérebro, você tem ventrículos laterais, uma área grande, uma porção grande, uma porção superior ali do terceiro ventrículo, né? Superior a ele. Aí você tem ali o terceiro ventrículo, né? Ele está ali no diencéfalo. Então você relaciona ventrículos laterais e a porção superior do terceiro ventrículo ao telencéfalo. Diencéfalo, a maior parte do terceiro ventrículo fica em diencéfalo. E aí você tem um aqueduto, ou um canal do mesencéfalo, que é o líquido que estava ali circulando em ventrículos laterais. Terceiro ventrículo, ele passa por um canal e vai para o quarto ventrículo. O quarto ventrículo, ele fica entre ponte e cerebelo, fica por ali, entre ponte e cerebelo. Quarto ventrículo, né? E aí, e também no bulbo, finalzinho do bulbo ali, ponte, cerebelo, bulbo, fica naquele aperto ali, entre cerebelo posteriormente, ponte, bulbo anteriormente, o quarto ventrículo, né? E o canal central. Então, nessas cavidades neurais é que você vai encontrar o líquido cérebro-espinhal ali circulando, né? Então, revisando, ventrículos laterais, porção superior do terceiro ventrículo é a cavidade que fica dentro de telencéfalo. Você tem o terceiro ventrículo no diencéfalo. Aqueduto do mesencéfalo, que é o canal que liga terceiro a quarto ventrículo. Quarto ventrículo entre cerebelo posterior e anteriormente ponte e bulbo. O que eu estou falando é aqui, ponte e bulbo. O cerebelo fica ali atrás. Vamos colocar aqui. O cerebelo atrás de ponte e bulbo. Bom, e aí, nessas cavidades que nós encontramos cérebro espinal.
Então, ventrículos laterais, terceiro, quarto ventrículo, canal central, já na medula, aqueduto mesencéfalo, é onde nós encontramos o líquido cérebro espinhal.